Olá, pessoal. Nós hoje estamos voltando com Café com Sofia. E eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo contando uma história para vocês. Uma história breve. Uma história que talvez muitos de vocês ainda não conheçam, mas que vão conhecer. Um certo jovem, conta o escritor Antoine Saint-Exupéry, para quem não conhece, é aquele que escreveu O Pequeno Príncipe. Conta ele que o Pequeno Príncipe, ao sair do sexto planeta, que é onde estava o geógrafo, vai para a Terra, ou seja, vem para a Terra, porque a Terra aquele seria o sétimo planeta. Chegando aqui, nós encontramos, o Pequeno Príncipe encontra alguém e diz lá, bom dia, quem é o senhor? Eu sou um vendedor. Um vendedor? O senhor vende o quê? Ah, eu vendo uma pílula especial e esta pílula, ela permite que quando você tome uma vez por semana, você não tenha sede, você não precisa mais beber água. Aí ele disse, mas por que o senhor vende essa pílula? Ah, eu vendo para que a gente possa ganhar tempo. E os especialistas calculam que nós ganhamos 53 minutos por semana. Mas 53 minutos, perguntou o Pequeno Príncipe, para fazer o quê? E o vendedor responde, ora, 53 minutos para nós fazermos o que quisermos. E o Pequeno Príncipe diz, se eu tivesse 53 minutos para gastar, eu andaria bem devagarinho até a fonte para beber água. Então, será que nós hoje estamos no nosso tempo? Será que a tecnologia que facilita a nossa vida, de fato, está facilitando a nossa vida? Será que a educação que promete ser revolucionária está revolucionando? Os modernistas, no início do século XVI, diziam que a modernidade iria permitir ao homem mais tempo, mais conforto. Zygmunt Bauman, o sociólogo e filósofo polonês que nasceu em 1925 e morreu em 2017, ele dizia que a educação está sendo vítima da cultura do imediatismo. Então, para que nós possamos conversar sobre isso, sobre o tema da difícil tarefa do professor analógico, ensinar alunos digitais para o mercado 4.0, e aí nós vamos decifrar cada ponto desse. Nós convidamos a professora Magali Menezes, que daqui a pouco ela vai se apresentar a todos nós, para trocarmos algumas ideias. Primeiro, para entendermos o seguinte, e aí nós vamos delimitar, como o tema é bastante amplo, nós vamos delimitar alguns pontos. Primeiro, que vamos entender que o professor analógico é aquele professor que ainda tem na sua consciência, no seu inconsciente, o quadro de giz, a lousa branca, o seu bom e velho piloto para escrever em lousa branca, aquele que ainda usa o projetor para fazer as suas aulas, aquele que ainda tem o papel e a caderneta com as suas anotações. Então, esses são os professores analógicos. Os professores digitais são aqueles professores que já trabalham com as chamadas metodologias ativas, são aqueles que usam o smartphone para dar aula, são aqueles que já têm as chamadas lousas digitais, embora as lousas digitais não sejam do século XXI, já sejam do século XX, mas os professores digitais já utilizam mais as lousas digitais, são aqueles que utilizam hologramas. E aí você vai dizer assim, mas professor Edson, holograma sim, em alguns lugares já se usa holograma. São aqueles que utilizam software em 3D para dar aula. Enfim,
E o mercado 4.0? O mercado onde é o chamado mercado das coisas. Você quer almoçar, você pega seu smartphone, tecla 2, 3 vezes e alguém leva seu almoço ou a sua comida em casa. Você quer assistir um bom filme, você vai, acessa seu smartphone, já sabe o filme, a hora, já compra até o ingresso. Então, o mercado 4.0 é um mercado dinâmico que existe exigindo das pessoas justamente o chamado tempo, ou tentando dar a ela o tempo que ela precisa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não temos, até o momento, até a data de hoje, pelo menos eu não conheço, talvez a professora Magali vai poder nos ajudar, nenhum professor do século XXI. Não temos nenhum professor formado no século XXI. Acredito que passaremos a ter professores com formação do século XXI a partir de 2021. Neste século, temos apenas 20 anos. Poucas pessoas pertencem e nasceram neste século. Todos os demais são do século XX, são do século passado. E digo mais, que professores formados por professores do século XXI só teremos a partir do ano 2025. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nossos alunos do nível superior, que é o que nós vamos trabalhar o plano da faculdade, nossos alunos eles estão recebendo aulas dos professores do século XX, ou seja, nossos alunos, e aí eu me incluo, ele também, como professor analógico, dando aula para alunos do futuro. Por isso mesmo que trouxemos alguns autores para conversar com a gente sobre isso, como é o caso do professor Celso Antunes, da professora Isabel Alarcão, que vão nos ajudar frente à nossa conversa com agora a professora Magali Mendes, que eu passo a palavra. Ei, professor Edson. Para que ela possa se apresentar e falar um pouco do trabalho dela, porque já começar nosso debate. Obrigada pelo convite, professor. Aquele nosso primeiro contato, tivemos algum tempo atrás, e tivemos uma conversa tão rica, né? Naqueles encontros e desencontros das salas dos professores da vida. E fomentamos essa parceria acadêmica que é tão rica, tão necessária no mundo atual, né? Eu comecei a minha graduação já em 2004, né? E sou formada em administração de empresas. E em 2004, quando cheguei na universidade, nós tínhamos, os professores usavam as transparências, né? Eu acho que a moçada nem lembra o que é transparência, não alcançou esse tempo, não. Veja como eu sou analógica, né, professor? Eu sou da época da transparência. E aí, eu tinha um professor de economia, que era um excelente professor, mas ele usava umas folhinhas de anotação, de papel assim, né? Manuscrita, veja como ele é analógico, né? Manuscritas. E uma folhinha era tão amarelinha, porque ele usava tanto, quem amigo da graduação que estiver nos assistindo vai lembrar desse professor. Mas ele era um excelente professor, ele é um excelente professor, que de vez em quando eu tenho notícias dele. Mas aquilo já me estranhava muito e era meio gritante. Como é que a gente estava numa revolução tecnológica e o professor de economia, excelente professor, ele ainda usava as folhinhas manuscritas. Nunca usou uma transparência com a gente. Quem usava eram os outros professores de outras disciplinas. E ele conseguia dar conta do recado, sabe? Ele era um professor que dava conta do recado e ninguém deixou de aprender economia por isso. Aliás, um excelente economista, tá? Então, aquilo já me chamava a atenção. O mercado era outro.
e ele ainda estava ali com a folhinha dele. Sabe Deus quantos anos ele usava aquela folhinha, né? E uma vez até a gente brincando na faculdade disse assim, eu disse, eu vou me candidatar a transcrever essa folhinha dele, porque ela já está tão gasta, coitada, né? Mas observa. Então, em 2004, quando a geração dos nativos digitais estavam aí começando a nascer, a gente já discutia o mercado digital e os professores analógicos. Em 2004, né? Já era uma realidade essa disparidade de mercado. O que é que eu tenho hoje para consumo, né? E o que é que as universidades estão trazendo para nós, alunos, né? Vamos aqui dizer assim, fechar essa faixa de universidade, porque se a gente for um pouco mais para a base, né, da pirâmide aí acadêmica, a gente tem a educação básica, que aí é um caos total, né, a situação. E aí, quando eu cheguei na minha primeira pós-graduação, já em 2010, eu estava dentro da universidade pública, falando de tudo mais atual que existe, porque era uma pós-graduação, mas ainda a realidade da tecnologia era muito distante, né? Ainda os professores usavam, aprendendo ali a usar um data show, aprendendo ali, talvez usar um computador, e muito enroladinhos, como os alunos nos chamam, né? Enroladinhos com a tecnologia. Mas ainda assim, em 2010, a gente conseguia aprender porque o professor tinha sua bagagem profissional, né? Tinha seu know-how, tinha sua expertise, tinha sua experiência. E em 2015, eu fui para a minha segunda pós-graduação Lato Sensu, e aí foi que chegou um pouco mais de tecnologia em sala de aula. Veja que eu já estava em 2015, já passaram-se aí todo esse trajeto, de 2004 até 2015. E ainda assim, a tecnologia estava muito distante, tanto dos exemplos, dos estudos de caso, da tecnologia usada em sala de aula mesmo, incentivada pelos professores. E aí, em 2017, eu cheguei no mestrado. E no mestrado, a distância foi muito maior, né? Meus professores super analógicos. Eu não me lembro de, em 2017, ter nenhum professor mais voltado para a tecnologia. Nenhum. De todos que eu passei em uma universidade pública, novamente, ainda era muito mais distante do que na graduação, do que na pós-graduação Lato Sensu. Eu estava no estrito sensu. E a distância foi muito maior. Mas o que contou de novo para nós foi o know-how do professor, foi os anos de mercado que ele tinha e tem, e ainda muito beber na fonte do conhecimento daquele professor. Mas quando a gente volta para o mercado, a gente vê que, para nós hoje, professores de graduação, especificamente de graduação, a gente está sendo muito mais cobrado, muito mais necessário esse contato com a tecnologia do que em 2017 e por aí atrás, né? Então, veja que a caminhada foi longa, a presença da tecnologia foi muito pequena, incipiente, digamos assim, mas eles estavam me preparando para preparar alunos para o mercado 4.0. Então, eu estou nesse meio. Eu fui aluna e hoje sou professora. Não tive formação, a gente pouco discutiu esse mercado que estava evoluindo tanto, mas hoje eu me deparo com ele. Professora, o professor Celso Antunes, ele escreveu um livro com o nome Professores e Professauros. É um livro que, inclusive, eu indicaria para vocês que estão nos assistindo poder ler, que é um livro fantástico, né, da editora Vozes, Professores e Professauros. E aí nós extraímos desse livro alguns pontos para poder levar para a professora algumas perguntas para que a gente possa aquecer essa nossa conversa. Me permita fazer a leitura dos pontos do professor para que eu não erre a colocação ou o pensamento dele. São coisas curtas, mas muito interessantes, como, por exemplo, que ele diz o seguinte aqui.
No final do século XIX e o início do século XX mostraram-se extremamente férteis em realizações educacionais. Quer dizer, foi aquele estouro da Revolução, como até a professora falou mesmo, né? Da coisa. A força motivadora dessas mudanças se concretizou nas ideias de grandes pensadores. E é aí que nós estamos pedindo para que todos que estão nos assistindo observem e prestem atenção nisso. A força motivadora dessas mudanças se concretizou nas ideias de grandes pensadores, apoiadas pelo progresso das nações e pelo igual desenvolvimento de outros estudos, sobretudo no campo da linguística, psicologia e medicina. A esse conjunto de iniciativas aplicou-se o denominador comum de escola nova. A escola nova, portanto, constitui um aspecto de todo um imenso movimento transformador de uma época renovadora entre o século XIX e o século XX. Então, o que o professor Celso Nunes nos diz é o seguinte, que para que houvesse essa mudança, essa transformação toda, surge esse movimento chamado Escola Nova. Nós sabemos que 3 vetores faz com que uma sociedade ela seja alterada. Uma é a guerra, a outra é a pandemia e a outra é a revolução. Exatamente. No momento, nós estamos vivendo uma pandemia. Com relação aos professores analógicos, professor, a pandemia está ajudando ou está trazendo prejuízo para esses professores? Qual é a sua opinião? Eu costumo dizer que eu sou da área de negócios, né, formada em administração, então a gente consegue enxergar a mesma situação por várias vertentes, digamos assim. Essa pandemia, eu estava até lendo essa semana um artigo de um colega, e ele dizia que da pandemia a gente não pode dizer que ela trouxe nada de bom. Essa era a visão dele. Mas se da pandemia a gente não extrair nada de bom, ela vai ficar pior do que ela já é. Não é assim? E assistindo aí uma novela, né, dessas que passam, tem um personagem muito engraçado que diz assim, tudo de ruim que acontece na vida da gente é para melhorar. Eu sou noveleira. Então, o que acontece? A pandemia, professor, ela está aí para... dependendo do ponto de vista, ela está para tanto ajudar quanto prejudicar. Veja só, existe na nossa linguagem, na nossa vida de gestão, a situação do status quo, que é a zona de conforto. A pandemia, ela está mostrando para nós o quanto socialmente nós estávamos numa zona de conforto, para muitas coisas, não era só para o professor analógico. Para a medicina, para ações sociais, para o olhar para o outro, enxergar que o outro existe, para negócios, né? A gente tem aí relatos de empresários que diziam que iriam se tornar tão digitais quanto estão agora daqui a 2, 3 anos. E a pandemia fez, né, causou esse rebuliço, essa revolução, porque estamos em uma pandemia, não é? Desembocando numa revolução digital. Então, a pandemia veio para... É um divisor de águas na vida do professor analógico. Eu posso considerar dessa forma. Porque uma realidade nos trouxe. É uma coisa que é inegável. Para se manter no mercado, você automaticamente precisa ser agora muito mais digital. Para tudo, professor. Seja no mercadinho, na farmácia, seja uma diarista para marcar a sua agenda, né? O pessoal contactando, seja cabeleireiro, seja médico, dentista, qualquer coisa, qualquer negócio, qualquer área. E nós, professores, não somos diferentes, né? Nós, professores, não somos diferentes. Então, a pandemia, se a gente for olhar para o lado social, ela é uma coisa... avassaladora negativamente. Nunca vivemos nada igual, né? Já vivemos a AIDS, o ebola, muita coisa, mas nessa magnitude nunca.
mas também se nós formos olhar para o lado do status quo, que é a sua zona de conforto, tá? Então, nós estávamos aí naquela situação, eu preciso me adaptar a novas tecnologias, mas ainda o mercado está nesse impasse. Vai de pouquinho, vai, né, caminhando a passos lentos, digamos assim. Mas aí agora chegou num patamar que não dá mais. Por quê? Porque hoje ou é aula remota ou não é. Quem não sabia lidar com toda essa tecnologia que estamos aqui, né? Hoje estamos eu e você e o mundo assistindo. Então, hoje é um divisor de água para nós, professores analógicos, digamos assim. Professora, ela só me fez lembrar um filósofo chamado Heráclito. Heráclito foi conhecido, e é conhecido no meio da filosofia, como o filósofo da mudança. Ele diz que a única coisa que não pode mudar é a mudança, né? Mas que essa mudança ela sempre está a partir dos divergentes. Ele diz que os divergentes se convergem para manter a harmonia. E é muito curioso quando ele fala que os divergentes convergem para manter uma harmonia, porque hoje nós percebemos que existe uma grande divergência no mercado. De um lado, nós temos um grupo de jovens, digamos assim, digitais, vamos colocar... Nativos digitais, né? Nativos digitais, né? E do outro lado, nós temos um grupo de jovens também, que não nativos digitais, mas inseridos nesse contexto. E isso me fez até lembrar o seguinte: quando entrou a televisão, o sinal digital, nós tivemos que utilizar um equipamento, né, um decodificador, para que conversou do analógico para o digital. Isso. Eu lembro. Foi agora há pouco. Acho que uns 2, 3 anos atrás. Será que nós, professores analógicos, não estamos precisando de um conversor desse? Pode-se dizer que sim. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, professora, é que, à medida que o mercado, né, e aí já vai daqui a pouco, gostaria que a professora desse um esquente nessa questão do mercado, né, o mercado está muito mais propenso para os jovens digitais do que para os professores analógicos. Mas é justamente neste ponto, neste aspecto também, que o professor Celso Antunes ele levanta essa questão aí, né? O posicionamento do professor analógico. Né? Então, os professores que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo, certamente vai perceber, e aí nós estamos lembrando a todos, nós estamos tendo um enfoque voltado para as faculdades, as universidades, e que estão se formando profissionais, tá, para o mercado diferente daquilo que o professor foi formado anteriormente. É verdade. Então, né, e hoje, diante da pandemia, nós, professores analógicos, fomos forçados a ter um conversor digital imediato. Eu não lembro bem qual foi o país, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi a Nova Zelândia, que levou 10 anos discutindo a questão do ensino em EAD, se valia a pena ou se não valia a pena. E depois que começou o processo da pandemia, em uma semana eles resolveram isso. E aí todos os professores estão dando aula à distância, né? Mas aí o professor Celso Antunes, voltando a este livro Professores e Professauros, eu gostaria de fazer propaganda deste livro, porque ele é a 8ª edição dele, e ele é muito recente, né? Este livro aqui, olha, quem estiver percebendo, está vendo Professores e Professauros, ele traz um contexto muito interessante. Ele vai nos trazer a seguinte ideia, né? O seguinte ponto, para que a gente parta para aquela questão de entender onde é que o professor analógico se situa. Ele diz o seguinte: ele vai tratar sobre a aula, porque hoje um dos grandes problemas que nós estamos tendo são chamadas aulas. O meu filho mesmo, ele estava falando, a escola onde
o meu neto estuda, as professoras elas estão gravando os vídeos e estão mandando para os alunos assistirem o vídeo e fazer as tarefas. Acontece que as professoras não estão preparadas para a gravação de vídeo. O ambiente que elas estão não é um ambiente preparado para a gravação adequada. Eles não utilizam recursos tecnológicos para que o aluno possa entender do outro lado o que está se falando. E aí o que acontece? Quando esse vídeo chega até o aluno, isso aí nós estamos falando de testemunho, né? É um vídeo onde o aluno não entende o que o professor está falando, não consegue enxergar porque fica aquela imagem meio turvada lá e o aluno não consegue enxergar o que está ali. E, infelizmente, para o aluno que é pequeno ali, já não entende nada. Para o aluno que é adulto, ele tem um sério problema. É que ele coloca o professor numa situação muito delicada quando ele desliga a câmera. E eu digo isto porque, assim como vocês estão vendo esta parede aqui atrás de mim cheia de quadro, é a mesma coisa que o professor, quando está dando aula no acesso remoto, vê uma parede cheia de quadros, né? E fica difícil de entender isso. E a aula, muitas vezes, é comprometida. Por quê? Porque o professor, ele é um professor analógico, no caso aí, ele é motivado, ele foi preparado para dar aula presencial. Presencial, é verdade. Né? Ele foi preparado para dizer assim, menino... Para ver gente. Como? Para ver gente, né? Para ver gente, exatamente, né? E aí o professor Celso Antunes, ele levanta a seguinte questão. Uma aula é excelente no Brasil ou em qualquer país do mundo quando alcança com facilidade seu objetivo essencial. No caso, ajudar o aluno a construir sua própria aprendizagem. Assim, considerando, uma boa aula não merece os encôminos desse elogio, porque o professor que ministrou assim a julga e nem mesmo porque os alunos a adoram. Auxiliou o aluno. Muitas vezes, a aula porque a mesma que eles permitem agir livremente. Ainda outras vezes, porque o professor é ator excelente, que encanta pela prodigalidade do discurso. Mas se a aula não os ajudou efetivamente a construir uma aprendizagem, como se mostrou capítulos atrás, essa aula pareceu magnífica, porém revelou-se enganadora. Isso é claro. Também vale para outros atos profissionais. Se um cirurgião exerce uma operação com maestria e precisão, mas leva à morte um paciente que poderia ser salvo com outros procedimentos cirúrgicos, também se pode dizer que faltou excelência no ato, pois o objetivo essencial do mesmo, ainda que concretizável neste caso específico, não se concretizou. Pelo que eu entendi aqui na fala do professor, tá certo? Ele nos diz o seguinte: o professor ele pode ser aquele professor brilhante, aquele professor que todo aluno deseja ter. Mas se ele não conseguiu levar o aluno a construir a sua própria aprendizagem, não importa onde ele esteja, ou no processo analógico ou no processo digital. Mas parece que os alunos eles estão com uma cultura, ou estão absorvendo uma cultura, que eles só conseguem aprender só se for no meio digital. A partir daí, professora, a partir desse pensamento, a partir dessa consideração do professor Celso Antunes, a senhora acha que o professor analógico ele está fora do mercado? Ele é carta fora do baralho? Eu acredito que depende do mercado, sabe? Falando mercado... Da faculdade. Não, justamente. Depende do mercado, porque nós temos faculdades, nós temos aqui, é uma realidade de mercado, tá? Que nós temos
vários, digamos assim, vários portes de faculdade, de universidade. E temos faculdades grandes, de grande porte, com laboratórios belíssimos, e temos faculdades que são muito pequenas, que às vezes não tem nem biblioteca direito, que o próprio aluno daquela faculdade tem limitação de recurso tecnológico. Então, a gente precisa segmentar mercado, né? A gente sabe, por exemplo, o meio acadêmico é assim, quem tem doutorado, né, quem é doutor, terminou seu doutorado, ele alcança as melhores universidades porque tem titulação. Quem tem mestrado, quem tem só especialização, consegue se manter empregado, mas nas faculdades menores, não é? É uma questão de segmentação de mercado. Então, depende muito qual é o teu público. Se você se mantiver analógico, você não vai alcançar as melhores vagas. Se você sair do status quo, se você... também tem uma coisa que é muito interessante na vida do professor. Nós somos intraempreendedores, porque estamos empreendendo para nós, né? Nós somos empreendedores, porque muitos de nós somos MEI, microempreendedor individual. Nós fazemos a nossa própria gestão de pessoas e desenvolvimento, né? Investimos no nosso próprio currículo, porque a gente não ensina em só uma universidade, a gente ensina 2, 3, e aí o custeio dessa evolução, desse desenvolvimento profissional é nosso, porque quando a gente é contratado só por hora. Então, é muito difícil a gente chegar em uma universidade e ela investir em um treinamento para uma determinada ferramenta que não seja dela. Porque tecnologia vai servir para muitas, não é? Então, esse custo é nosso. Então, por isso que a gente tem que estar com uma vida muito bem organizada para poder se manter fazendo cursos. Claro, aí a gente abre um parênteses assim, tem muita coisa grátis na internet. Tem, mas também existe a situação do próprio profissional, não é? Se ater a estar sempre em desenvolvimento. Para isso, precisa de manter aquela curiosidade que o nativo digital tem, né? De estar sempre fuçando, sempre buscando, sempre indo em busca de algo a mais, né? Então, o professor analógico, a pandemia trouxe novamente esse ponto de discussão. Ele está fora ou não está fora de mercado? Depende do mercado. E depende se ele vai se manter por muito tempo nessa situação de distância da tecnologia. Porque até então, professor Edson, nós, professores analógicos, nós tínhamos essa condição de, olha, eu conheço, mas não conheço tanto. Mas só que com a pandemia, ou você conhece. Né? Quem não gostava de fazer aí uma atividade pelo Google Form, teve que aprender. Não é verdade? Então, isso é o mínimo, porque se a gente for falar de realidade aumentada, de outras situações mais que estão aí afora, né, nesse mercado 4.0, a gente tem muita coisa para discutir. Agora, existe essa condição. Primeiro, a gente precisa decidir, quer continuar competitivo ou quer ficar na zona de conforto. A vida é feita de escolha. Eu ensino isso a meus alunos todo dia. Escolha, qual é o caminho que você quer. Mas eu também tenho que escolher o meu, como professora. Eu quero continuar competitiva, eu quero continuar enviando o meu currículo para as faculdades em começo de período, para ter uma seleção, para conseguir uma vaga de trabalho, porque para nós o mercado é assim também, né? A gente vai nas janelas, que são os semestres, em busca de outras oportunidades. Mas só, professor, tem um detalhe. A partir deste momento, quando a gente for novamente em busca de emprego no mercado da docência, que é um mercado, a gente não vai só com o currículo e com os títulos que está lá no currículo lá. Agora a gente vai com experiência, porque na próxima vez vão perguntar, você entende de aula remota? Quais são as plataformas que você dá aula?
que você tem familiaridade. Essa questão das plataformas digitais, elas vão entrar na próxima seleção para professor, né? E aí a gente volta para a pergunta, se você quer ou não quer estar no mercado, porque se você não quiser, você não precisa conhecer plataforma nenhuma, nem Zoom, nem Meet, nem Teams, nenhuma dessas, que são as básicas que a gente está trabalhando aqui, né? Então, veja, quer se manter no mercado, é tirar aí 20 anos de atraso, no mínimo, 20 anos de atraso, né? Porque a tecnologia foi foi se expandindo, foi tomando espaço, e nós, estou vendo ela de longe, tudo bem, ela está passando ali na frente, não está me incomodando, estou aí. Mas só que agora não é mais assim, professor. Nas próximas seleções para professores, uma das perguntas que vai estar lá na ficha ou no seu currículo, você vai ter que informar. Habilidade, não é conhecimento mais não, tá? É habilidade, diferente. Habilidade ou competência, conhecimento, habilidade e atitude, né? Competência para ministrar aula em tal plataforma, tal plataforma, tal plataforma, tal plataforma. Se isso não constar no currículo, você não tem possibilidade de estar na entrevista. É verdade. Então, é um divisor de águas. Você me fez lembrar agora, enquanto falava, nesse sentido, que hoje vai ser obrigado o professor fazer a seleção, ele ter habilidade nas plataformas, né, e competência para poder fazer as aulas online ou de acesso remoto. Me fez lembrar que no passado, eu não vou dizer passado não, porque assim fica muito distante. No ano passado, diga assim, no ano passado. Eu lembro que a necessidade nossa, né, eu enquanto candidato a profissional de mercado, eu tinha que aprender a datilografia. Ah, tá, eu fiz curso de datilografia também, viu? Datilografia, né? E aí eu fiz o curso de datilografia, me esforcei com aquelas máquinas, e esse tem um detalhe, viu? E quando você fazia aquela máquina IBM elétrica, aí você era o preferido, né? Para poder fazer concursos, né? E depois eu estava terminando meu curso de datilografia, fui fazer prova em uma empresa, e a primeira coisa que o entrevistador perguntou foi assim: você sabe digitar? Bom, você sabe digitar, mas eu digo digitar no computador. Aí a coisa complicou, professor, porque já não era mais datilografia, era digitação. Aí lá vai eu fazer um curso de digitação. Eu acho que muitos jornalistas também fizeram digitação. Quando eu estava terminando o curso de digitação, me preparando ali para o mercado de trabalho, não precisa mais agora de digitação, não. Você precisa agora saber mexer no pacote Office, no Windows, no Word, no Excel, aí lá vai. Ou seja, eu passei quase toda a minha vida me preparando e nunca consegui fazer um teste na empresa para aquilo que eu me preparava. Eu resolvi desistir de fazer isso, fiz um curso de eletrônica, e aí fui mais bem sucedido, porque a eletrônica até hoje não conseguiu mudar isso aí. Mas quando a professora falou aí, a plataforma, né, e também falou da competência dele, professora, nesse sentido aí, nessa condição aí que você está colocando, o professor Celso Antunes, ele disse que para o professor, né, ou seja, ele vai concordar com a professora até um certo ponto, mas ele vai dizer que, para além disso, o professor precisa... Veja como ele personaliza o professor, né? E aí a plataforma, que é uma plataforma digital, que é hoje isso que nós estamos fazendo, essa plataforma, ela se torna não o artista principal, mas apenas um coadjuvante. Enquanto, pelo que eu entendi, na fala da professora, ele se torna o artista principal. E aí o professor Celso diz o seguinte: o professor ele tem que ter 5 atributos importantes, que é o protagonismo, a linguagem, tem que saber administrar suas competências, saber construir o conhecimento e, por fim, fazer uma autoavaliação. Então,
ele coloca ainda o professor analógico como, com esse pensamento aí, pelo pensamento dele, um pensamento totalmente do professor analógico, totalmente do professor presencial. A minha questão, tudo isso, professora, que eu relatei aqui, que trouxe a senhora, é o seguinte, que é uma outra preocupação minha, e aí vai dentro da pergunta, tá certo? Que é outra preocupação minha. São professores do século XX, qualificando professores do século XX para lidar com alunos do século XXI. Explico. Há pouco, quando nós começamos, eu falei, né, fiz uma previsão, uma conta de padaria, que até o momento nós não temos nenhum professor do século XXI formado, ou seja, professores nativos do século XXI. Não temos. E que possivelmente a previsão seja a partir de 2021, considerando algumas datas. Teremos professores nativos, licenciados, graduados, mas profissionais formados por professores nativos do século XXI, somente a partir de 2025. Esta é a minha conta de padaria aproximadamente. A pergunta que eu faço para a professora é o seguinte: como é que nós, professores analógicos, podemos mudar esse perfil? Como é que nós podemos buscar no mercado, buscar em ambientes esta mudança, essa alteração? Isso aí, tudo que nós conversamos para que a gente se adeque, porque a professora falou, muito bem colocado, que aquele professor que não se adequar ao analógico, não se adequar à realidade, ele, de certa forma, estará, abre e fecha aspas, marginalizado. O mercado não vai aceitar ele, né? Vai olhar para o currículo dele e vai dizer, não, eu só sei utilizar somente a lousa, o quadro em branco e o retroprojetor, e não falar de transparência. Como é que nós podemos fazer para mudar esse perfil, professor? Sair do analógico para o digital. Primeiro, a gente precisa, na verdade, professor, mudar a forma de enxergar a nossa própria, como é que eu posso dizer? Mudar a forma de pensar, mudar a chave, né? Girar a chave. Porque se ainda não foi tão presente na vida do professor analógico essa questão digital, se ele se resguardou tanto, se ele não percebeu que o mercado estava mudando tão rapidamente, porque foram mudanças que foram acontecendo muito rápido, né? E, de repente, o professor, por um acaso, não percebe ou não dá a devida importância, digamos assim, porque a gente sabe que cada cabeça é um mundo, cada um vive o seu contexto social, muitas vezes a própria, como é que a gente pode dizer, no nível superior, diferente de outros níveis, como nível técnico, como nível de educação básica, muitas vezes o professor de graduação e pós-graduação, ele é uma segunda fonte de renda, não é a principal dele, né? Esse mercado da docência, ele vive essa condicionante. Muitos professores, ele não tem a docência nas universidades, nas faculdades, nas pós-graduações, como primeira renda, ele tem como segunda, tá? Então, primeiro, mudança de chave de pensamento. Eu, para me manter neste mercado, preciso correr atrás do prejuízo, né? Minha área de gestão, e nós temos uma situação que é bem interessante, tá? Que é uma ferramenta que nós utilizamos para fazer avaliação de cenário. Bom, você precisa fazer sua análise SWOT pessoal, né? Não sei se o professor já ouviu falar da análise SWOT. Quais são suas fraquezas, quais são as suas forças? Quais são as oportunidades que o mercado está te mostrando, quais são as ameaças que você tem? Bom, cada um vai fazer a sua avaliação pessoal. Onde é que está meu ponto fraco? Eu sei lidar com as plataformas,
Eu já sei lidar com as redes sociais, porque a rede social entra nessa discussão, né? Rede social hoje é uma forma de aprendizado, né? É uma ferramenta. Muitos alunos hoje, os nativos digitais, ele não entende outra linguagem, ou ele não gosta de outro perfil no computador que não seja aquele do formato da rede social, tá? Então, e o professor analógico, ele usa a rede social, mas ele não usa com tanta frequência ou com tantas redes sociais assim, porque o aluno tem o Twitter, ele tem o Facebook, que já é caduco, né? Ele tem o Instagram, aí ele agora tem o TikTok, e são milhões. E o professor ele não dá conta de tudo isso. Eu não conheço nenhum colega que tenha tantas redes sociais quanto os alunos têm. E aí tem essa questão. Cada um precisa, primeiro, olhar para si, sentar, professor, e fazer seu planejamento pessoal, aquele que a gente faz no final do ano. E aí, quando vira para no ano seguinte, a gente engaveta, né? Precisa ser desengavetado. E se olhar agora pela questão nem mais da empregabilidade, agora da trabalhabilidade, né? E descobrir onde são seus pontos fracos e voltar para a sala de aula, professor. Nós precisamos voltar para a sala de aula para aprender a lidar com essas ferramentas. Nós somos alunos, precisamos voltar a ser aluno. Porque às vezes também acontece essa questão. Sou professor, não quero ser mais aluno. Como? Nunca. Nós nunca podemos deixar de ser aluno. Né? E teremos professores mais jovens que nós, porque quem domina essas ferramentas são eles, não somos nós. Entende? Então, é olhar para si, olhar para dentro, né? E buscar em si as suas deficiências. Eu lembro que quando a gente estava discutindo essa live, né, que a gente estava alinhando, a gente comentou sobre o filme Um Senhor Estagiário. Eu gosto muito de trabalhar desse filme nas minhas aulas, né? E é uma lição de vida para mim, para você, para todo mundo. Não é só porque você está aposentado, você já cumpriu praticamente todas as suas etapas da vida, social principalmente, que você está esperando a morte chegar, não, né? Volta para o mercado precisa do professor analógico, porque ele tem bagagem, vulgarmente falando, o expertise é dele, né? A gente só precisa readequar. Porque, como o senhor sabe, também o senhor vivencia, quando a gente está ensinando na graduação, nós temos também muitos alunos analógicos, que também não acompanham essa interação com a tecnologia, né? Até ano passado eu tinha aluno de 75 anos. Meu aluno mais coroa, digamos assim, tinha 75 anos. Então, observe, é um professor analógico ensinando para os nativos digitais, onde também estão convivendo com outros de gerações antes da minha. Eu sou da geração... qual é a minha geração, meu Deus? Diga aí, professor. Qual é a nossa geração? Nada, eu sou da anterior. Mas tem uns baby boomers ainda aí, né, no mercado. Estamos aí. Eu tenho um aluno com a idade da minha mãe, 74 anos. Mas veja. A Magali Menezes, que está tratando sobre a difícil tarefa do professor analógico em preparar alunos digitais para o mercado 4.0. Ela está trazendo para a gente as informações necessárias, né, das nossas gerações. Né? Para fechar, a gente já está no final já. Ok. Então, como a gente estava falando, aquele filme Um Senhor Estagiário é uma lição de vida, né? Porque o que é que acontece? A gente precisa, né, voltar a querer realmente viver, buscar o novo. É uma questão de atitude, né? É uma questão de atitude. É uma questão de sair realmente em busca do novo, porque é o que se apresenta. Então, o professor, ele tem aquilo que é o mais brilhante na nossa profissão, que é o conhecimento. Agora, o que está em discussão é como transmitir esse conhecimento.
Que dizem assim, o professor hoje é um facilitador. Realmente, o professor facilita. Porque estamos na era digital, o aluno tem acesso à informação. Mas para contextualizar essa informação que o aluno tem, quem faz esse papel é o professor. O aluno não contextualiza sozinho. Certo? Agora, o que nos cabe, enquanto profissionais de mercado, que é essa a minha experiência, né? O que nos cabe é querer fazer. Então, o querer fazer depende de uma mudança de comportamento. Não é verdade? Mudar comportamento. E aí, professor, é um trabalho muito mais longo. Primeiro, tem toda uma questão muito pessoal, tem uma questão do professor ir buscar as oportunidades. Outra coisa que eu acho bem interessante é do professor se permitir testar, errar e aprender com seu erro. A gente ensina tanto, a gente tem tanto essa dinâmica do ensinar, que muitas vezes nos falta a questão de nos permitir aprender. Porque nós teremos que passar por isso, por esse processo. E uma coisa também me chama a atenção, que é a tecnologia, ela para nós, analógicos, ela causa um medo de errar. Eita, eu vou errar um clique aqui, vai dar tudo errado e eu vou... Né? Só que o nativo digital não é assim. Quando ele acha que vai errar, ele testa para poder ver se erra mesmo. Mas a nossa formação não foi assim. Nossa formação foi da seguinte forma: se for dar errado, é melhor não fazer. Então, nesse ponto, né, nós precisamos nos permitir mudar o nosso, um pouco o nosso comportamento, nossa concepção do erro e acerto, para poder continuar no mercado. Essa é a minha. Nos permitir é a palavra mais coerente, né? Nos permitir errar. Como vocês puderam perceber, tá? Nós tivemos um pequeno... Bom, gente, como vocês percebem, estamos sujeitos a essas falhas técnicas. Né? O link da professora teve um momento que caiu, né? E voltou, e a câmera dela é uma câmera sentimental, é uma câmera com vontade, e só funciona quando a câmera quer, não é quando a professora quer. Né? Então, por mais que a professora tenha se esforçado, a câmera disse que não ia abrir, mas não podemos fazer nada. Né? Afinal de contas, nós estamos lidando com algo que é digital, com algo do século XXI, e a gente tem que respeitar isso, que é a câmera. Né? Mas, professora, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria passar uma mensagem aqui da professora Isabel Alarcão, onde ela traz uma reflexão no livro que trata sobre professores reflexivos em uma escola reflexiva. Então, este livro aqui, que gostaria de mostrar a todos vocês. Aqui, ó, é um livro excelente, tá? Gostaria que vocês pudessem também, se puderem, ler este livro. E para que nós pudéssemos finalizar, eu gostaria de ler uma reflexão da professora Isabel Alarcão, e a senhora passa a palavra para a senhora, fazer suas considerações, e depois nós finalizamos. A reflexão da professora é a seguinte: a noção de professor reflexivo, e aí nós estamos falando já do professor do nosso século, do século do conhecimento, do século XXI, a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como um mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. É central nesta conceitualização a noção do profissional como uma pessoa que, nas situações profissionais tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e flexível,
situada e reativa. Na concepção johniana, uma atuação deste tipo é produto de uma mistura integrada de ciência, técnica e arte, e evidencia uma sensibilidade quase artística aos índices manifestos ou implícitos da situação em presença. Isso me fez lembrar, professora, essa observação da professora Isabel, do momento em que, na faculdade onde nós ensinamos, foi dito assim, olha, a partir de amanhã vocês começam a dar aula de acesso remoto. E que professores que nunca tinham ido para frente de uma câmera, nunca tinham entrado numa plataforma qualquer, tiveram que se desdobrar, tiveram que criar, tiveram que estudar do dia para a noite, tiveram que perguntar, tiveram que se reunir, cada um dizer um pouco do que aprendeu. E quando foi no dia seguinte, estavam lá os professores com as câmeras ligadas, os alunos, por sua vez, também, como a professora bem falou aí, alunos que também são analógicos, estavam aí nesse meio, com essa confusão toda, e, de repente, eles, além do improviso, eles conseguiram superar a sua deficiência. Passo a palavra para a professora Magali para fazer suas considerações, para que nós possamos, assim, encerrar a nossa entrevista da noite de hoje. Professora, a senhora. Obrigada, professor. Eu consigo resumir toda a nossa conversa, e principalmente essa última fala do senhor, na questão de o professor superou aquele primeiro momento que foi caótico para nós, digamos assim, porque ele superou o primeiro pânico, né? Depois ele descobriu que não tinha outra solução. Naturalmente, teríamos que fazer aula remota. Eu digo nós todos, viu? Inclusive, nós temos aí muitos professores de outras e outras e outras instituições, Brasil afora, que viveu o mesmo pânico, a mesma agonia nos 4 cantos do mundo, né? Inclusive, não foi só no Brasil, foi no resto do mundo também. Mas, então, aquilo ali foi um divisor de águas, para ele dizer assim, bom, ou eu vou ou eu perco meu emprego. Não é assim? Então, ele teve que ir. Essa foi a primeira ruptura, né? A primeira ruptura. E aí ele descobriu, sabe como descobriu o fogo? Descobriu que é capaz. Descobriu que não morde. Descobriu que não faz mal nenhum. Então, agora está mais fácil. Né? Eu que venho da formação em administração, eu consigo enxergar essa nossa situação comparando com todas as revoluções industriais que nós tivemos. A primeira, a segunda, a terceira, estamos na 4ª revolução, que é a inteligência artificial, né? Para nós. Então, quem viveu, quem leu, quem estudou, quem entende esse momento da história, né, vai entender que para nós é uma ruptura social, é um momento que nós estamos vivendo que é um marco na história do mundo e para o professor enquanto para o aluno também, certo? O mercado mudou, o mundo mudou, a concepção de sociedade mudou, a concepção de negócio mudou, né? Então, nós precisaríamos mudar também, porque a gente... É como eu digo em sala de aula, nós estamos em sala de aula nos preparando para atender a sociedade. Então, o aluno está se preparando para atender a sociedade. Então, se volte para ela. Olhe qual é o anseio da sociedade. E o anseio da sociedade hoje é tecnologia. Milhões de outros temas a gente teria para discutir como anseio da sociedade, mas o cerne da questão aqui é tecnologia. Então, vamos nos voltar para ela. O que é que a sociedade está hoje buscando, conectando? Várias camadas sociais têm contato, outras não têm, isso não é uma discussão para agora, nem para esse assunto, mas ainda teremos muitos professores analógicos por muitos anos, teremos muitos alunos analógicos ainda por um tempo, porque nós estamos aí com também muitas pessoas que são nativos, que deveriam ser nativos digitais e não são, estão sem esse contato com a tecnologia, e também para eles será preciso um professor analógico para fazer a migração para o tecnológico. Certo? Então, é uma questão que vai aí muito tempo ainda, tá? Quando a gente está aqui em Recife, que é uma metrópole, né?
que é a capital do Nordeste, onde tudo acontece, é muito fácil falar de mercado 4.0. Mas quando a gente vai para o sertão, para o interior, a gente sabe que não é a realidade de lá. Então, teremos. E temos essa migração, pessoas indo e voltando a todo momento. A gente não está em uma tribo que é só a nós. Aqui é aberto, né? Vem todo mundo e vai todo mundo. Então, e para finalizar, professor, eu gostaria de dizer, agradecer o convite, dizer que é muito, muito boa a discussão. Nós temos muitos desdobramentos para tratar ainda, né? E que o assunto ele é tão multidisciplinar, ele é tão rico que virá aqui outros profissionais de outras áreas e a gente vai discutir, porque a educação ela é a base da sociedade. Então, vai vir aqui um filósofo, outro filósofo, vai vir aqui um médico, vai vir aqui milhões de profissões e a gente não vai esgotar o assunto. Mas a gente precisa discutir, a gente precisa conversar, a gente precisa alinhar, a gente precisa evoluir. Porque senão a gente vai ficar, sabe, girando e voltando para o status quo. É verdade. É isso que eu acho. Professora, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, senhor, pelo convite. Muito obrigado pelas orientações. Eu acredito que foi muito proveitosa a nossa conversa. Lembrando aqui a todos vocês que a primeira revolução foi a Revolução Industrial. A segunda revolução, a revolução que tivemos, a segunda, que foi a revolução tecnológica, que foi o surgimento dos computadores. Depois nós tivemos a terceira revolução, que foi a internet, não é? Globalizando todos os países e as pessoas, né? E agora nós estamos com a quarta revolução, que é a revolução da internet das coisas, ou como lembrou bem a professora, a inteligência artificial, onde você agora vai, não sei se você vai, mas se você for, tenha boa sorte, porque os robôs estão chegando e as inteligências artificiais também, embora a gente saiba que nunca vai superar a inteligência humana. É verdade. Muito obrigado. Obrigada, senhor professor. Na próxima live nossa, tá certo? Vamos trabalhar os sonhos. Se você sonha e tem dúvidas sobre isso, não é falar sobre os sonhos, não é contar dizer o que você sonhou, não é revelar o que você sonhou, que a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre os sonhos lúcidos. O que eles representam para todos nós? É a nossa próxima live. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Aqui encerrando a transmissão. Tchau, tchau, prof.